Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do melhor podcast da internet, o Preto e Azul. Para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e hoje eu vou falar sobre um dos filmes mais icônicos de todos os tempos de terror e que para muitas pessoas é o melhor filme de terror de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica. E aí, para iniciar, né, as nossas curiosidades sobre esse filme, é legal dizer a origem dele. O produtor, né, o responsável pelo filme, que ele na época, que era o Tobe Hooper, ele disse que teve várias inspirações, meu Jesus, a palavra quase não sai, pelo amor de Deus. Ele se inspirou em várias coisas, em vários eventos, para poder fazer esse filme, para poder criar o filme. Uma das coisas que mais deu inspiração para ele, lembrando que é um filme de 1974, Massacre da Serra Elétrica, foi lançado em 1974, mas ele começou a pensar no filme, no roteiro do filme, da história do filme, em 1972, quando ele observou as pessoas nas lojas, ali na época do Natal, como as pessoas elas se comportavam ali naquele ambiente, como uma espécie de histeria coletiva, que é muito comum lá nos Estados Unidos, porque eles têm uma relação completamente diferente com o Natal, quando se comparado ao Brasil. Então ele observou essas pessoas, como as pessoas se comportavam dentro das lojas e como se comportavam com as outras pessoas nessa época do ano. Mas ele não levou em consideração apenas isso. Ele também levou em consideração, para criar essa história, ele levou em consideração também a história de um profanador de túmulos, de cadáveres, muito famoso nos Estados Unidos na época, que era o Ed Gein. Ele era o que para muitas pessoas, na verdade, ele é considerado um serial killer. Uma coisa bastante interessante sobre o Ed Gein é que eu estou aqui contando, né, fatos e curiosidades sobre o massacre da Serra Elétrica de 1974, mas eu também vou fazer um episódio especial sobre o Ed Gein, né, já que ele é um personagem real em que eu, assim como já fiz em outros episódios, quando eu conto assim, e na verdade dou opinião e uso da psicologia para fazer até mesmo a análise do caso, já que, como eu disse no início, eu sou psicólogo. Assim como eu fiz com outros, no caso do Ed Gein, quando esse episódio aqui do Massacre da Serra Elétrica do filme for ao ar, pouco tempo depois, eu vou lançar também um episódio exclusivo contando toda a história do Ed Gein, como ele inspirou, né, o filme. Assim vai ficar muito mais claro na cabeça de todo mundo porque que ele foi inspiração para esse filme, não só para esse filme, como para muitos outros filmes, porque até hoje o caso dele é considerado tão bizarro, atenção, tão fora da curva, que ele até hoje ainda é usado para criar personagens em filmes de terror. Então vou fazer uma análise do caso e depois uma análise psicológica e tudo, porque tem muita coisa interessante. Então quando você terminar de assistir esse episódio, assistir não, né? Vocês não estão assistindo, vocês estão ouvindo, de ouvir esse episódio, procura aqui no canal para ver se eu já terei postado, né, o episódio sobre o Ed Gein. Caso eu não tenha postado, você segue aqui o canal, em que na verdade não é um canal, mas a página aqui no Spotify, que quando o episódio novo for disponibilizado, o Spotify vai te avisar e você vai poder vir aqui conferir toda a análise psicológica do caso. E aí, voltando para o massacre da Serra Elétrica agora. O que é algo também bastante interessante é que uma das ideias iniciais não era criar o Massacre da Serra Elétrica, mas que o Massacre da Serra Elétrica fosse uma versão de terror do conto infantil João e Maria. Outra coisa bastante interessante é que o criador do filme, né, do Massacre da Serra Elétrica, ele levou em consideração também muito de eventos pessoais, coisas que aconteceram na vida dele, para criar o Leatherface, né, o personagem principal, que é o grande vilão do filme. Uma das pessoas que ele tomou como base foi um amigo dele que é médico, e na época ele estava conversando, na verdade ele por volta de 1972, ele conversando com esse amigo dele que é médico, e ele disse, na verdade ele começou a relatar coisas que aconteceram quando ele ainda era um estudante de medicina, e que ele diz que em determinado momento ele foi com outros amigos para uma aula no necrotério da universidade. Lá no necrotério ele não é nem escalpelou
Ele esfolou um dos cadáveres, né? Esse amigo dele que é médico, e fez uma máscara real, assim, com o rosto do cadáver. Então ele foi lá no cadáver, ele tirou o rosto do cadáver, fez uma máscara com pele humana e usou em uma festa de Halloween, na época em que ele era um estudante de medicina. E ele usou essa história como sendo base para criar uma das características do Leatherface. Outra coisa também bastante interessante sobre o filme é que originalmente o Massacre da Serra Elétrica não seria o nome do filme. O filme ele teria um outro nome em inglês e também, obviamente, em português. E o primeiro nome, né, considerado foi Hand Cheese. E Hand Cheese é um tipo de comida que aparece no filme em que um dos personagens, quando eles estão dentro ali do carro, eles estão conversando e o personagem explica o que acontece durante a preparação do hand cheese, que é uma comida ali que era muito comum em 1974, como tudo é preparado, como os porcos eram mortos, como tudo era preparado. E o primeiro nome seria isso, baseado nessa conversa. Mas logo após eles decidiram, na verdade, que esse não seria o nome, embora eles gostassem do nome, mas eles acabaram mudando. Quando começaram as filmagens do filme propriamente dito, eles resolveram mudar mais uma vez o título, e o título do filme passa a se chamar Leatherface. Mas quando eles já estavam assim, praticamente terminando todas as filmagens, eles decidiram mais uma vez mudar o nome do filme, e aí nasce o Massacre da Serra Elétrica em português. E na época, como era uma época assim pós-guerra, em que eles estavam iniciando, na verdade, uma guerra fria, os ânimos das pessoas nos Estados Unidos estavam bastante afetados e o sucesso do filme fez com que os produtores do filme tivessem que dar entrevistas por todo o país, tranquilizando as pessoas, informando de que aquilo que estava sendo representado no filme nunca existiu. Aquilo não era uma história verdadeira, eles não estavam representando uma história de um massacre que aconteceu na vida real. E aí a gente vê muito como assim, como as coisas aconteciam naquela época, né? Como as coisas eram tensas ao ponto das pessoas acreditarem que aquele assassino e aquelas coisas aconteceram de verdade. E aconteceu outra coisa também. Na época, o ator que interpretou o Leatherface, ele estava tendo um pouco de dificuldade para fazer, já que o personagem praticamente não fala. Na verdade, durante todo o filme, o personagem ele tem apenas uma fala, mas essa fala ela foi cortada da versão final do filme. E aí o diretor, na época do filme, pediu para que o Leatherface comunicasse exclusivamente através de barulhos, muito parecido com o barulho dos porcos. Isso fez com que o ator que estava interpretando o Leatherface, o Hansen, ele fosse até uma fazenda de um amigo dele que criava porcos e ele começou a observar os porcos e os barulhos que os porcos faziam para que ele conseguisse criar ali os barulhos que o Leatherface faria no filme. Outra coisa também é que além do personagem ele se comunicar através de grunhidos, muito parecidos com grunhidos de porcos, ele também tinha assim, suas atitudes e características de personalidade parecidas com pessoas que tinham alguns tipos de transtorno mental. Para isso, o ator foi até hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos para tentar estudar assim a forma como aquelas pessoas que ali estavam internadas elas agiam, como era o comportamento delas. E depois ele fez o amálgama, ele fez uma mistura entre o barulho que os porcos faziam e a forma como, principalmente, as pessoas que estavam internadas ali nos hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, elas se movimentavam. Então ele criou o Leatherface, coisa que assombra e assusta muita gente até hoje. E aí aconteceram, obviamente, outras questões. O filme, antes de estrear, ele acabou sendo um problema, principalmente para os produtores que queriam que o filme ele fosse exibido no máximo de salas possíveis de cinema lá nos Estados Unidos. Coisa que não foi possível na época, porque já ali nos anos 70, os Estados Unidos já tinham uma classificação indicativa em que eles classificavam quais filmes eram mais adequados para ser consumido por pessoas de idades diferentes.
Mas como o filme ele tinha cenas de muita violência e ele também ele tinha muito sangue, né? Aí as pessoas responsáveis por classificar ou por dar essa classificação aos filmes, aos filmes naquela época, classificaram ele para, na verdade, indicaram ele para uma faixa etária muito alta, fazendo com que ele tivesse que ser exibido em uma quantidade de salas muito pequenas, fazendo com que os produtores tivessem com medo de que isso afetasse a bilheteria do filme. Na verdade, assim, um órgão responsável na época, ali na década de 70, por fazer essa classificação dos filmes era o Motion Picture Association of America. E eles, na época, eles tiveram uma reunião com os produtores do filme para saber o que eles podiam fazer, porque eles queriam que mais pessoas tivessem acesso ao filme. E as pessoas, né, responsáveis por fazer essa classificação dos filmes disseram que se eles quisessem que o filme fosse melhor distribuído, então eles teriam que diminuir as cenas de violência e de sangue que tinham no filme. Só que o diretor já achava que ele já tinha feito isso porque a grande parte das cenas violentas do filme, elas são subjetivas. Então a gente não vê a cena acontecendo, a gente só vê a consequência da cena, a consequência do ato. Eles não conseguiram, obviamente, diminuir a classificação do filme. O filme continuou, né, com a mesma classificação, uma classificação alta, que não agradou eles, mas ele acabou fazendo tanto sucesso que ele faturou muito mais do que eles esperavam. Outra coisa que deixou os produtores muito preocupados na época era a quantidade de dinheiro empregada no filme. Eles tiveram um orçamento de US$ 60.000 para fazer todo o filme. Isso significa que o orçamento era muito baixo para fazer um filme na época e que eles deveriam ter assim diárias de filmagem muito longas, muitas vezes ultrapassando as 20 horas de filmagem por dia em algumas cenas, e que eles deveriam, ou seja, eles teriam que filmar muito num espaço de tempo muito pequeno para conseguir terminar o filme. Outro fator que atrapalhou bastante é que, como o orçamento era muito pequeno, eles tinham que dividir várias coisas, principalmente o trailer. E eles filmaram no Texas, né, que é um estado lá dos Estados Unidos, na época do calor, na época do verão do Texas. E aí eles sofreram muito com o calor, com a falta de dinheiro e com a falta de tempo para fazer tudo. Mas acabou que no final tudo deu certo e ele se transformou em um filme clássico, que é clássico até hoje, né, que é cultuado até hoje. E aí aconteceu uma coisa, né, por causa do pouco tempo e do pouco dinheiro, que o ator que na época interpretava o avô, né, o avô ali da família, que é o John Dugan, ele se recusou a repetir a cena clássica, que é a cena do jantar, que para muitas pessoas é a cena mais icônica do filme, que é a cena mais aterrorizante. Então tem determinado momento, para quem não assistiu o filme, tem uma cena do jantar e tem um avô presente nessa cena do jantar. Essa cena, ela só pode ser filmada uma única vez, porque esse ator que interpretava o avô, ele se recusou a repetir ela, porque para se preparar para a cena, ele levava 10 horas para se caracterizar, colocando as próteses, se vestindo, e como estava muito calor, a situação ela estava quase insalubre para ele. A gente sabe como nos Estados Unidos é, né, minha gente? Qualquer coisinha eles dizem que eles não conseguem fazer quase nada. Então imagina isso em 1970. E aí ele disse que não iria repetir, que se quisesse ele só iria participar uma única vez dessa cena. Então eles fizeram uma cena. Na verdade, eles trabalharam por 27 horas seguidas para que a cena ela saísse perfeita, porque eles não iam ter como repetir a cena. Essa cena é uma das cenas que tem a maior participação do avô, porque é nessa cena em que o dedo da protagonista é cortado. E, obviamente, por se tratar de um filme feito nos Estados Unidos na década de 70, óbvio que iria ter questões muito problemáticas relacionadas a isso, principalmente a outras culturas. O que aconteceu? Em determinado momento, os atores simplesmente resolveram ignorar a presença do ator que interpretou o Leatherface. E eles decidiram isso porque, como o ator passava muito tempo com as mesmas roupas, eles passavam muitas horas
também filmando, o ator acabou que a roupa ia sujando, ia ficando suja, acumulando suor, e eles então não estavam conseguindo mais ficar próximo do ator, porque segundo eles na época, o ator fedia muito, porque como eles tinham pouco tempo, eles não tinham tempo de lavar as roupas, então o cheiro estava insuportável. Outra coisa bastante interessante também é sobre as máscaras usadas pelo Leatherface no filme. O nome ele é autoexplicativo. Os produtores queriam que nós, né, que assistíamos, que vamos assistir o filme, que assiste o filme até hoje, imaginássemos de que ele tinha uma única máscara, que era aquela máscara que ele usava na maioria das cenas quando ele ia matar alguém. Mas na verdade foram criadas três máscaras diferentes que você pode ver durante o filme. Foi criada a máscara que ele usa sempre que vai matar alguém. Foi criada outra máscara que era a máscara do avô que ele usava. E uma máscara com maquiagem. Então ali nós estamos vendo três máscaras e não uma máscara apenas. E aí chegamos em uma das cenas mais icônicas. Como eu disse, a cena do jantar, né, que durou 27 horas para ser gravada, ela foi uma cena muito complicada. Principalmente porque, em determinado momento, a Sally, que é a protagonista, ela ia ter o dedo cortado. E para fazer isso, o que eles fizeram foi utilizar uma faca de verdade, só que cegaram a faca colocando na lâmina da faca uma fita adesiva para que não machucasse a atriz, né, que estava interpretando a Sally, para que tudo ocorresse bem. E aí, enquanto o Leatherface cortava o dedo da Sally, ele tinha que apertar lá uma bombinha, e essa bombinha sairia sangue de dentro dessa bombinha para ter ali a ilusão de que o dedo estava sendo cortado. Só que, conforme ele ia apertando a bombinha, nada dava certo, porque a bombinha nunca funcionou. Então eles repetiam, na verdade, essa cena várias vezes, ali, né, nas 27 horas, e todas as vezes que eles repetiam a cena, a bomba ficava mais entupida. O ator, ele ficou, né, o que interpreta o Leatherface, ele entrou num estado de desespero tão grande com tudo que estava acontecendo, e criou até mesmo por causa do fedor da roupa que ele estava utilizando, que ele tirou a fita adesiva da lâmina. Então cortou o dedo. Obviamente era um dedo falso, mas mesmo sendo um dedo falso, ele ainda cortou a atriz. A atriz então se machucou porque passou a faca no dedo da atriz de verdade. E ele deu uma entrevista dizendo que fez isso porque ele queria acabar com aquela cena de todas as formas possíveis e imagináveis, porque eles já tinham repetido muito e ele não aguentava mais repetir tudo aquilo. E se em algum momento você ficou com dúvida se aquela serra elétrica que é utilizada no filme ela é de verdade, pois eu vou tirar sua dúvida agora. Sim, senhoras e senhores, a serra elétrica utilizada no filme ela é 100% verdadeira. Obviamente que ela não tinha os dentes para não ferir ninguém, mas ela é 100% verdadeira. Outra coisa é que, como eu já disse lá no início, os produtores estavam com muito medo de que o filme não desse certo, pelas circunstâncias em que ele foi gravado e coisa e tal, e também pelo fato dele ter sido distribuído para poucas salas de cinema na época. E aí isso fez com que eles convencessem os atores a participar do filme sem receber um salário fixo, que é muito comum hoje. Por exemplo, a atriz que participou de Jogos Vorazes, ela recebeu US$ 500.000 para participar do primeiro filme e US$ 10 milhões para participar do segundo filme. Só que no caso do Massacre da Serra Elétrica, os atores eles não receberam absolutamente nada, e na época eles fizeram um acordo com uma das distribuidoras do filme, que era a Vortex na época, que prometeu para eles que eles receberiam uma porcentagem do lucro dos filmes. Só que o que aconteceu é que essa Vortex, na época, ela ficou com uma porcentagem muito pequena de participação do filme, porque o que era comum na época, e na verdade o que foi acordado na época, é que eles fizeram acordos e contratos com distribuidores diferentes que eram responsáveis por distribuir o filme em locais diferentes. Então tinha uma distribuidora que ia fazer isso só no cinema, outra ia fazer isso só no drive-thru, fazendo com que os atores eles não tenham ganhado quase nada para participar do filme. Ainda ali por volta de 1975, um dos atores que participou no filme disse que em 9 meses eles não tinham recebido absolutamente nenhum centavo. 9 meses após, né, o final da gravação do filme, eles não tinham recebido absolutamente nenhum centavo pela participação deles, e que 9 meses após a estreia do filme, basicamente, e o término das filmagens, ele tinha recebido um cheque de apenas US$ 28
US$ 28, mais especificamente, era US$ 28,45 por toda a participação dele. Enquanto isso, o filme já havia lucrado na época US$ 12 milhões. Então você imagina, os caras lá participaram do filme, os atores que você vê, e você acha que eles estavam todos milionários, porque participaram de um filme em Hollywood, que foi um sucesso estrondoso. O filme faturou US$ 12 milhões na época, e os caras estavam recebendo menos de US$ 30 por um filme que tinha arrecadado 12 milhões. E aí, minha gente, por mais que hoje em dia a gente viva naquela era lá dos filmes de ação, né? Nem de ação, filme de super-herói, que faturam US$ 1 bilhão em um mês, US$ 12 milhões em 1974, era um dinheiro absurdo, ainda é um dinheiro absurdo hoje, mas um faturamento de US$ 12 milhões, ainda mais para um filme de terror, um filme de terror cheio de violência e sangrento, era algo assim estrondoso. Então, para você aí que pensa em participar de filmes futuramente, cuidado, porque pode ser que você termine pobre no final das contas. Então é isso, minha gente. Esses foram fatos curiosos sobre o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica original. E na verdade, o melhor de tudo, se você gostou, não se esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos que também vão gostar. E não esquece de vir por aqui em outro momento para conferir a história do Ed Gein, que foi um dos serial killers, na verdade, um dos assassinos ou profanadores de túmulos que inspiraram o Leatherface. A gente se vê em um outro episódio muito em breve. Valeu, falou!